Fala galera, tudo de prótons para vocês, aqui professor Felipe Custódio de Química. A questão que nós vamos resolver agora é uma questão do Enem de 2023. É uma questão que fala de cálculo estequiométrico e relaciona com o gráfico. Então vamos ver, ter muita atenção nas informações que vem no texto base para que a gente encontre a alternativa correta. Olha só, um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo solução de nitrato de mercúrio que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco continha 5,25 gramas de Hg2NO3 dissolvidos em água. Temendo a toxidez do mercúrio e sabendo que o Hg2Cl2 tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio, conforme a equação química. Primeiro suporte importante, ele traz a equação e essa equação já está balanceada. Ele já está dizendo que isso aqui é pouco solúvel, né? Tanto que ele coloca aí que é sólido. Então, o objetivo é precipitar o mercúrio para que ele não seja jogado no meio ambiente, já que ele é tóxico. Essa é a ideia, tá? Na dúvida sobre a massa de NaCl a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco, como apresentado no quadro. Um segundo suporte importante. Ele traz aí 7 frascos em que ele vai aumentando a quantidade de NaCl ao longo dos experimentos, tá? Vamos voltar para o texto base. O produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa aferida. O assistente organizou os resultados na forma de um gráfico que correlaciona a massa de NaCl adicionada com a massa de Hg2Cl2 obtida em cada frasco. Então ele fez um gráfico em que ele vai aumentando a massa de NaCl e vai observando a quantidade de precipitado de Hg2Cl2 que foi formado. Aí continua. A massa molar, agora dados que lhe ajudam bastante. A massa molar do Hg2NO3, 525 gramas vezes mol a menos 1. Já coloquei essa informação aqui. Do NaCl, 58 gramas vezes mol a menos 1. Professor, mas você colocou 116, porque são 2 mols. Então é 2 vezes 58 gramas. 2 vezes 58 vai dar 116, tá? E a massa do Hg2Cl2, 472 gramas vezes mol a menos 1. São dados que nos ajudam bastante. Comando. Qual foi o gráfico obtido pelo assistente de laboratório? Existe uma maneira bem trabalhosa de resolver essa questão. É você ir calculando a massa de precipitado para cada um dos frascos. Só que existe uma ideia que a gente trabalha menos, que é uma ideia mais inteligente, que é o seguinte. Ele diz que cada frasco continha, pelos dados aí da questão, 5,25 gramas de Hg2NO3. Então, a gente vai ter aqui, ó, 5,25 gramas. Aí nós vamos usar uma lei aqui de cálculo estequiométrico, a chamada lei de Proust, a lei das proporções fixas. O que é que diz isso? Se eu fizer, no caso aqui, uma divisão dessa massa por 100, para que a proporção seja fixa, eu também vou ter que dividir por 100 aqui, eu também vou ter que dividir por 100 aqui. Então, qual é a massa de NaCl que vai reagir no máximo? Dividindo isso aqui por 100, 1,16 gramas. E qual vai ser a massa de precipitado, de sólido, que vai ser formado quando a reação estiver na sua estequiometria correta? 4,72 gramas. Isso já nos dá uma ajuda significativa. Para observar duas coisas. Vão existir 2 experimentos em que o NaCl vai estar em excesso. Vai ter mais NaCl do que 1,16. Quais são esses experimentos de acordo com a tabela que ele forneceu aí com os frascos? É o experimento 6 e o experimento 7. Então, o experimento 6 e o experimento 7, nesses frascos, NaCl está em excesso. Então, a quantidade de NaCl que você colocar a mais não vai reagir, tá? Vai ficar em excesso. Então, a massa de precipitado máxima que é formada nessa reação é 4,72 gramas. Com essa ideia já dá para você eliminar alguns gráficos, ó. Você já elimina de cara o gráfico da alternativa C, ele está mostrando que está sempre aumentando a quantidade de precipitado, não é verdade. A quantidade de precipitado vai aumentar. Quando o NaCl entrar em excesso, vai passar a ficar constante, porque o máximo é 4,72. Na alternativa C, a quantidade de precipitado vai até acima de 5, quase 6.
E o mesmo problema no gráfico da alternativa E. Então, de cara, você já elimina o gráfico da alternativa C, o gráfico da alternativa E. Qual é o problema do gráfico da alternativa D? É que o gráfico já começa com mais de 2 gramas de NaCl. Não, a quantidade de NaCl que ele começa aí no primeiro frasco é 0,2. Então, você tem que começar o NaCl lá do zero e ir aumentando gradativamente. Então, descarta também logo o gráfico da alternativa D. Sobram as alternativas A e a B. Qual é a diferença? É que no gráfico da alternativa A, ele começa a ficar constante, que é quando atinge esse máximo da quantidade de precipitado, ele começa a ficar constante quando a massa de NaCl é menor do que 0,6. Ora, mas o NaCl só vai ter excesso acima de 1,16, que é o que está presente nos frascos 6 e 7. Então, o único gráfico que mostra a massa de precipitado crescendo e aí depois ela fica reta, quando chega nesse valor máximo de 4,72, isso só começa a ocorrer quando a quantidade de NaCl for acima de 1,16. E isso é só no frasco 6 e no frasco 7, que eu vou ter 1,2 e 1,4, respectivamente, de NaCl. Então, o único gráfico que mostra a correspondência correta com os dados matemáticos que a gente tem na questão é o gráfico da alternativa B e fica sendo a resposta dessa questão. Um grande abraço e até a próxima.